Salve, salve guerreiros e guerreiras, professor Zeca na área para dar continuidade à nossa aula de círculos e circunferência. Na aula de hoje vamos resolver a bateria de exercícios. Se você perdeu a aula passada, que foi sobre teoria, volta lá e assiste, hein, senhores. A aula agora é para complementar aquela, massificar o conhecimento. Então, vamos lá, exercício. Converse com o colega e depois responda as perguntas dos itens, beleza. A título de conhecimento, a Vitória Regi, planta característica da Amazônia, tem folhas circulares e flutuantes que chegam a ter até 2 metros de comprimento do diâmetro. Ou seja, o que é diâmetro? Diâmetro, senhores, é aquela corda que liga dois segmentos passando pelo ponto central. Beleza? Deixa eu apagar aqui, tranquilo até aí? Então vamos lá responder. A. Qual a propriedade comum a todos os pontos da circunferência? Que todos os pontos da circunferência têm em comum? Tem a equidistância. Eles são equidistantes. O que isso significa? Significa que qualquer ponto que os senhores pegarem da circunferência e ligarem até o ponto central vai ter o mesmo comprimento. Tranquilo, senhores? Vai ter a mesma distância. Por isso que dizemos que eles são equidistantes. A B não fazia parte do nosso conteúdo da aula, então tirei ela. Então a C. O que é raio? O que é raio de uma circunferência? Senhores, raio nada mais é do que o segmento ligado do ponto central até a circunferência, ou seja, o ponto central vamos chamar de O. O segmento OA, que significa que ele é do ponto central até a circunferência, ele é chamado de raio. Beleza até aí? Outros segmentos, vamos chamar esse segmento de B, o segmento OB, ou seja, o segmento está ligado do ponto central até o ponto B aqui. Então, o segmento OB também é um raio. Beleza, senhores? O que é diâmetro de uma circunferência? Diâmetro, senhores, nada mais é do que uma corda. Uma corda é um segmento que liga dois pontos, sendo que esse diâmetro vai passar pelo ponto central, ou seja, o segmento BC, ó, o segmento BC está ligando dois pontos passando pelo ponto central. Quando esse segmento passar pelo ponto central e ligar dois pontos, vamos chamar ele de diâmetro, né? Diâmetro. Opa. Diâmetro, tranquilo? Letra E. Como são as medidas de comprimento de todos os raios de uma circunferência? Senhores, se eu pegar todos os raios, ou seja, todos os raios, vamos ter o que? O comprimento da circunferência. E qual é a fórmula que usamos? Usamos comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio. Em que eu mostrei para os senhores na aula passada que esse π aqui, se ele não trouxer o valor de π, esse π vai ter um valor de aproximadamente 3,14, que eu mostrei para os senhores como é que chegamos nesse número de 3,14, esse número mágico, né, senhores? Então já respondemos aqui a letra A, que é equidistantes. Letra C, o que é raio? Falei para os senhores que é o segmento ligando a circunferência ao ponto central. A D, o que é diâmetro? Diâmetro é uma corda que passa exatamente no meio da circunferência ligando dois pontos. Como são as medidas de comprimento de todos os raios? Ou seja, vamos aqui, se juntar todos os raios da circunferência, vamos ter o comprimento total da circunferência, que descobrimos através da fórmula. Circunferência é igual a 2 vezes π vezes raio. Tranquilo? Então, vamos lá. Questão F, né? Qual é a relação entre a medida de comprimento do diâmetro e a medida de comprimento do raio? Senhores, o raio e o diâmetro estão inteiramente ligados, né? Porque, note, o raio nada mais é do que um ponto ligado exatamente no centro da circunferência. E o diâmetro, senhores, é o dobro do raio, ou seja,
vai ser uma corda ligando de um lado, de uma extremidade à outra da circunferência. Então, o diâmetro e o raio estão inteiramente ligados. Tanto é que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, e o raio nada mais é do que o diâmetro dividido por 2. Tranquilo? Beleza, então a letra F foi também. G. O centro é um ponto da circunferência? Não, senhores. O ponto da circunferência são qualquer ponto que esteja ligado, que esteja conectado na circunferência. Ou seja, aqui tem um ponto, aqui vamos chamar de O. O, B. Vamos por outro aqui. OC. Só o ponto no meio da circunferência não será considerado um ponto, senhores. Tranquilo? H. Corda é todo segmento de reta cujas extremidades são 2 pontos da circunferência. Isso mesmo, corda é todo segmento ligado por 2 pontos. Tranquilo? Mostrei isso para os senhores. Aí fala aqui, qual é a corda de maior medida de comprimento em uma circunferência? Falei para os senhores também que a maior corda é aquela corda que passa exatamente no ponto central da circunferência. E essa corda vai ter um nome especial, né, senhores? Essa corda, vamos chamar ela de quê? Vamos chamar ela de diâmetro. Diâmetro. Então, essa corda especial, o nome dela é diâmetro. E ela é a maior corda, né? Vai passar exatamente no meio. O ponto central falamos que não. Aqui é uma relação de inteiramente ligado, né? Ou seja, que o diâmetro é 2 vezes o raio, e o raio nada mais é do que o diâmetro dividido por 2, beleza? Vamos para a próxima questão. 3. Converse com outro colega e depois responda. A. Qual é o nome dado ao número que se obtém dividindo a medida de comprimento de qualquer circunferência pela medida de comprimento do diâmetro? Qual é o símbolo que usamos para representar? O que eu falei para os senhores? Se eu pegar qualquer comprimento e eu dividir pelo diâmetro, vamos ter o que? O famoso π, que ele vai ser aproximadamente 3,14. Tranquilo, senhores? Então, qual é o símbolo dele? É a letra grega representada, né? Beleza? Vamos para mais uma. Esse valor, número racional ou irracional? É um número irracional. Por quê, senhores? Porque o 3,14 aproximadamente, senhores, ele não é uma dízima periódica. Se eu voltar lá para revisar, uma dízima periódica é qualquer número que depois do inteiro, número inteiro, vem a vírgula e vem as casas decimais, correto? Ele vai se repetir por um período, ou seja, 3, 3, 3 seria uma dízima. Já o π não, o π vai ser 3,14, esse número vai dando sequência, esse número é infinito, não para essa divisão, entendeu? Então ele está no campo do irracional, ou seja, o π é um número irracional. Beleza? Professor, por que ele é irracional? Novamente, porque ele não é uma dízima periódica. Se eu dividir o comprimento pelo diâmetro, vai dar um número, senhores, que não vai ter fim. Ele vai, quando eu conseguir dividir aqui, ele vai em número infinitas casas decimais, tranquilo? Qual é o valor aproximadamente desse número com 2 casas decimais, que eu falei para os senhores? É 3,14. Ele pediu 2 casas decimais, né? A primeira casa decimal é décimos, depois centésimo. A próxima seria milésimos, tranquilo? Ele pediu só 2 decimais, primeira decimal, segunda decimal. D. Qual é a fórmula que dá a medida do comprimento? C. Da circunferência em função do comprimento do raio. Ou seja, o comprimento em função do raio é comprimento 2 vezes π vezes r. Tranquilo? Em que esse π é o 3,14 e o raio, né? Essa é a fórmula. Qual é a fórmula que dá a medida da área do círculo em função da medida do comprimento do raio? Ou seja, para saber
A área é só fazer π vezes r ao quadrado. E esse r é o nosso raio, né? Então, a área é igual a π vezes r ao quadrado. Muito bom, né, senhores? Expliquei tudo isso na aula passada. Volte lá e revise se tiver com dúvida. Vamos para mais uma. 4. Use aproximação racional π igual a 3,1. Ou seja, ele trouxe que o valor do π aqui é 3,1. Com uma casa decimal, calcule e responda os itens. A. Qual a medida do comprimento de uma circunferência com um raio de medida de comprimento igual a 3,5? Então, ele quer saber o A aqui. Ele fala que o raio é o ponto ligado até a metade da circunferência, tranquilo? Ele fala que é 3,5 o valor de R, do nosso raio. Tranquilo. Aí ele quer saber o que? O comprimento da circunferência, né? A circunferência. Qual é a fórmula da circunferência? Circunferência é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Circunferência é igual, o π ele falou 3,1, né? 2 vezes, 3,1 vezes qual é o raio? 3,5. Comprimento da circunferência é igual 2 vezes 3,1 vai dar um total de 6,2 vezes 3,5. Comprimento é igual 6,2, vamos fazer do ladinho aqui, ó. 6,2 vezes 3,5. 5 vezes 2, 10 vai 1. 5 vezes 6, 30 com 31. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 6, 18. Só fazer a soma agora. 0, 1 com 6, 7. 8 com 3, 11 vai 1. 1, 2. Duas casas decimais, 1, 2. 2 casas decimais, 1, 2. Ou seja, o comprimento da circunferência é igual a 21,7, está em centímetros, a unidade é centímetros. Tranquilo? Então já anota aí. A quanto ficou? Vou fazer a letra B. Qual é a medida de comprimento de circunferência que tem o diâmetro de uma medida de comprimento igual a 12 centímetros? Então, aqui ele trouxe foi o diâmetro. O que eu falei para os senhores? Quando ele quer saber o comprimento da circunferência, tranquilo? Então, circunferência nada mais é do que 2 vezes π vezes o raio, beleza? Ele trouxe o diâmetro. E na aula passada eu ensinei para os senhores que o diâmetro nada mais é do que 2 vezes o raio, beleza? Ou o raio é o diâmetro dividido por 2. Como ele trouxe o diâmetro, então, raio é diâmetro é igual a 12 dividido por 2, que é igual a 6. E se fosse para desenhar aqui para os senhores, ó, se o diâmetro é um segmento que liga dois pontos passando pelo ponto central, então, logicamente, ele tem um total de 12, né? Então, seria 6 o raio, 6 o raio. Tranquilo, senhores? Então, o nosso raio aqui é igual, R igual a 6. Agora é só jogar na fórmula. Comprimento do perímetro, é isso mesmo? É, comprimento da circunferência, é isso que ele quer. 2 vezes o π é 3,1, né? Vai ficar 2 vezes 3,1. A gente já fez agora que é 6,2 vezes 6. É isso mesmo? Isso mesmo, vezes 6. Então, comprimento da circunferência é igual a 6 vezes 6,2 vai dar um total de 6 vezes 6 é 36, beleza? E 6 vezes 2 é 12, então vai dar um total de 37,2, a unidade em centímetros, isso mesmo, unidade em centímetros. Ou seja, 37,2 centímetros. Então, a pegadinha da letra B era só os senhores se atentarem que o diâmetro, aqui, ó, é 2 vezes o raio. Beleza, senhores? Então, depois, só jogar na fórmula que não teria mistério. Vamos fazer a C. Vamos agora para C. C.
A medida de comprimento de uma circunferência é de 43,4 centímetros. Qual é a medida de comprimento do raio e a medida de comprimento do diâmetro? Beleza. Ele deu para a gente aqui já a circunferência, ou seja, o total do círculo, né? Beleza? E sabemos que S é igual a... Essa fórmula para a gente chegar nisso é circunferência é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Então, já que ele deu para a gente a circunferência, vamos grifar aqui, né? Então, a circunferência ele já deu, é 43,4 igual 2 vezes, quanto que é o π? É 3,1 vezes R, beleza? Vamos agora fazer essa multiplicação aqui, ó. 2 vezes 3,1, já sabemos que é 6,2. Vamos repetir aqui, o perímetro é 43,4, que trouxe na questão, vezes 6,2, né? 6,2 vezes o R. Vamos organizar isso aqui, letra de um lado e número de outro, nossa equação. Vamos passar, então, esse 6,2 está multiplicando. Vamos jogar ele para o outro lado também, dividindo, né? Se está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ficar 43,4 dividido por 6,2 igual a raio. Agora vamos fazer essa divisão aqui, né? Fazer do ladinho aqui, ó. 43,4 dividido por 6,2. Se os senhores não gostarem, eu particularmente não gosto de fazer divisão usando vírgula. Qual é o macete que eu faço? Tiro a vírgula de um lado e tiro a vírgula do outro. Ou seja, vai ficar 434 dividido por 62. Tranquilo? Tiramos as duas vírgulas. Tiramos a vírgula de um lado e tiramos a vírgula do outro também. Tranquilo? Vai ficar 434 dividido por 64. Por 43 não vai dar. Vamos ter que pegar o 434 dividido por 64. Por 6, senhores, vou botar aqui, ó, 6 vezes 6 vai dar 36. 6 vezes 7 vai dar 42. Ou seja, então, vai ser por 7, né? 7 vezes 2 vai dar 14. Vai 1. 7 vezes 6, 42. Com 1, 43. 43. Então, resta 0. Ou seja, 62. 434 dividido por 62 vai dar um total de 7. Então, temos que nosso raio é igual a 7. Professor, tem como explicar de novo? Tem. Vamos só anotar aqui, ó. O raio é igual a 7. Beleza? O que a gente fez aqui, senhores? Vamos passo a passo. Joguei a fórmula que nós estamos usando sempre, senhores, aqui, ó. Comprimento da circunferência é igual a 2 vezes π vezes raio. Beleza? Ele, de cara, deu de bandeja pra gente aqui a circunferência, ó. A circunferência deu pra gente de bandeja aqui. A circunferência nada mais é do que 43,4, beleza? Tranquilo até aí. Sabemos que 2 vezes o π tem um valor de quanto? De 3,1. Então, o π tem valor de 3,1. Então, ficou 2 vezes 3,1, 6,2. Vezes o raio. Sabemos que na equação, senhores, quando está multiplicando, vamos passar para o segundo membro, para o primeiro membro. Se estiver multiplicando, vai passar o quê? Dividindo. Então, esse 6,2 está multiplicando o raio. Para o outro, vamos passar para o primeiro membro, vamos passar ele dividindo. Vai ficar 43,4 dividido por 6,2, que é igual ao raio. Então, 43,4 dividido por 6,2 deu um total de 7, ou seja, o raio é igual a 7. Então, a primeira parte da questão já fizemos. Agora ele pede o comprimento do diâmetro. E eu falei para os senhores que o diâmetro nada mais é do que diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Ou seja, 2 vezes 7 é igual a 14. Diâmetro é igual a 14. Opa, 14, botei 17. Colei as placas aqui. É igual a 14. Beleza? Então já resolvemos aqui a letra C. Vamos para a D. Letra D. Qual é a medida de área de um círculo cujo raio tem medida de comprimento de 3,5? Então, ele quer saber agora a medida da área a medida da área de um círculo, beleza? Então, quando ele fala em área, senhores, ele quer saber do conteúdo, do dentro, né? Porque a circunferência nada mais é do que a borda. Ele
quer saber do conteúdo agora, do interior. Beleza? Então, qual é a fórmula que a gente usa para saber o interior? É área igual π vezes r ao quadrado. Então, o que ele já trouxe para a gente aqui? Qual a medida de área de um círculo cuja comprimento, a medida de comprimento é 3, o raio, né? Ele trouxe o raio para a gente então. Então, a área é igual a π. Quanto que é π? 3,1. Esse 3,1 da onde? Ele deu para a gente aqui, ó. Vezes o raio. O raio é 3,5 ao quadrado, né? 3,5 ao quadrado. Quadrado é só multiplicar. 3,5 vezes 3,5. 5 vezes 5, 25. Fica o 5, vai 2. 5 vezes 3, 15, com 1, com 2, 17. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 3, 9, com 10. 5, 12, vai 1, 1, 2, 1 mais 1. Então ficou duas casas decimais. Então ficamos com a área é igual a 3,1 vezes 12,25, né? Vezes 25. Vamos apagar aqui que tá uma bagunça. Tranquilo? Agora, a área é igual 12,25 vezes 3,1. Tranquilo? 1 vezes esse número todo é só repetir o número. Vai ficar 12,25. Beleza? 3 vezes 5, 15, vai 1. 2 vezes 3, 6. Com mais 1, 7. Opa, danado. Ficou uma bagunça aqui do mesmo jeito. Vamos organizar isso aqui. Aqui eu falei 15, né? Ficou 1, subiu 1. 6, 7. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. É só fazer agora a soma. 5, 7, 7. 9, 7 novamente, 3. Cortou? Cortou, mas eu repito aqui em cima. Então ficou, ó, área é igual a 37,975. Tem 1, 2, 3 casas decimais. Vamos deslocar a vírgula. 1, 2, 3 casas decimais. Ou seja, vai ser 37,975 centímetros quadrados. Sempre lembrando que a área vocês vão dar em total de centímetros quadrados, tranquilo? Ou metros quadrados. A unidade que tiver ao quadrado, tranquilo? Então, o que a gente fez aqui? Vamos recapitular. Ele quer saber a área. A fórmula da área é área é igual a π vezes r ao quadrado. Π ele deu pra gente, que é 3,1. Jogamos aqui. O raio, cadê o raio? Ele deu aqui, ó. Cujo raio tem um comprimento de 3,5. 3,5 ao quadrado. Fizemos aqui, desenvolvemos, dá 12,25. Agora é só fazer π, que é 3,1, vezes o raio. Tranquilo? Deu 37,975 centímetros ao quadrado. Beleza? Agora vamos para a letra E. Vamos fazer a letra E. Qual a medida de comprimento do raio de um círculo que tem a medida da área de 111,6 centímetros quadrados? Ele quer saber aqui o raio, tranquilo? Ele já trouxe também a área. A área é igual a π vezes raio ao quadrado. Beleza, senhores? Ele já deu de presente pra gente aqui o total da área. O total da área é quanto? 111,6. Igual, quanto que é π? Π nada mais é do que o nosso 3,1. 3,1 vezes raio ao quadrado. Esse 3,1 está multiplicando. Vamos passar ele o quê? Dividindo. Então vai ficar 111,6 dividido por 3,1 igual a raio ao quadrado. Tranquilo? Vamos fazer passo a passo que a gente já fez. A gente jogou nossa fórmula, a fórmula da área é igual a π vezes r ao quadrado, beleza? Ele já deu de cara pra gente a área. Então só substituímos nossa fórmula aqui.
sem mistério nenhum. O valor de π a gente já tem, que é 3,1 vezes raio. O 3,1 π está multiplicando. Vamos passar ele o quê? Dividindo, certo? Então vai ficar 111,6 dividido por 3,1. Jogamos aqui, ó. 111,6 dividido por 3,1. Agora é só a gente fazer essa divisão. Ó, 111,6 dividido por 3,1. O que eu falei para os senhores? Eu não gosto de fazer divisão com vírgula. Então, tira essa vírgula, eu tiro essa vírgula. Tem que tirar as duas, né? Uma de cada lado ali. Então, vai fazer 111 dividido por 31. Vai dar por 11. Não vai dar 101, né? 3 vezes 31 vai dar 3 vezes 9, vai dar 90. Com 3, 93, né? Então, 93. 111 menos 93 vai dar 7. 7 para 11. 18, correto? 18, isso mesmo. 18 para 31 não vai dar, vamos ter que baixar esse 6. 186 dividido por 31. Vai dar por 6, né, senhores? 3 vezes 30 vai dar 180. E 6 vezes 1, 6. Então vai dar 186. 186. Resta 0, beleza? Então vai estar o total de raio ao quadrado é igual a 36. Vamos tirar essa raiz, vamos tirar esse expoente 2 fazendo o quê? A raiz quadrada. Então vamos ter que raio é igual a raiz quadrada de 36 é quanto? 6. Porque 6 vezes 6 é igual a 36. Professor, explica de novo aí que eu me perdi. Vamos lá, passo a passo aqui, né? Esse aqui eu pode apagar já. Então vamos lá passo a passo, senhores. Ele deu a área é igual a π vezes r ao quadrado, beleza? Ele deu o valor da área, substituímos. E substituímos π. Ele quer saber o valor de raio ao quadrado, beleza? Então vamos isolar ele, pô. Isolando ele, ó. Jogando quem está multiplicando para lá, dividindo. Então dividimos o 111 pelo π, que é 3,1. Deu um total de 36. Só que o raio está ao quadrado. E para tirar o expoente ao quadrado, tem que fazer a operação inversa, né? Da raiz quadrada, tiramos o expoente e do expoente tiramos a raiz quadrada. Tranquilo? Então vai ficar, ó, raiz de 36 é igual a 6, ou seja, raio é igual a 6. Raio igual a 6. Então fizemos a letra, essa aqui é A, né? A, beleza? AB, AC, AD e agora a E. Senhores, essa questãozinha é muito boa para revisar para a prova, senhores. Caiu uma questão de perímetro, caiu uma questão para o guerreiro saber aqui o diâmetro e o raio, caiu uma questão aqui, ele dando o valor da circunferência, caiu uma questão de área e agora caiu uma questão, ele querendo saber o valor de raio, sendo que ele tinha dado a área. Muito boa para revisar essa questão.